Ilustres amigos do canal, tudo bem? Endividamento das famílias bate novo recorde em 2021. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a situação das famílias e também das empresas neste momento econômico que o país passa e quais são as expectativas futuras. Se você quer saber um pouco mais do que está acontecendo, eu já te convido. Inscreva-se no nosso canal, entre no nosso grupo do Telegram, invista no seu conhecimento diário. São 10 minutos de vídeos todos os dias para que você fique bem informado. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje. As famílias estão mais endividadas. Essa matéria diz respeito a uma pesquisa nacional de endividamento e inadimplência, o PEIC, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, a CNC. E aqui ela traz então uma comparação entre a dívida bruta do governo em relação ao percentual de famílias endividadas. Repara comigo, desde 2020, logo no início do ano, a dívida do governo veio subindo. Veja que desde o início já estava subindo. E com aquele fato acontecido no ano passado, aumentou mais ainda. Veja como que essa dívida passou a ser mais escalada, principalmente depois do problema. Quando chegamos aqui em julho, ela diminui a intensidade da sua elevação, mas continua subindo. E alcança o seu ápice aqui em 89% do PIB. E começa a cair um pouco, de fevereiro para abril. Veja que temos uma queda nesse momento, atingiu o ápice aqui em fevereiro. A parcela das famílias endividadas, ou seja, o percentual das famílias que tem dívida para pagar, isso não quer dizer que não esteja conseguindo pagar, mas que tem dívidas para pagar, vem aumentando aqui, ó. Desde janeiro nós tivemos aqui, subimos até em junho 67, depois tivemos uma queda até novembro. E repare que de novembro para frente, ou seja, quando a situação em tese parecia estar melhorando, nós tivemos aqui uma elevação gigantesca. Então, voltando, a dívida do governo foi aumentando, principalmente em função dos auxílios, dos gastos excepcionais que precisaram ser realizados em função do problema de saúde. Enquanto que as famílias, em parte, foram sim ajudadas, mas agora elas estão mais endividadas. Então, repare que, desde novembro, esse número vem crescendo sem ter nenhuma queda. É o maior nível desde 2020. E se nós repararmos aqui, então, mês a mês, aqui a gente pode dizer o que aconteceu com esse percentual de endividamento, que é o detalhamento daquele gráfico. Você pode reparar aqui que foi crescendo e chegou aqui, então, nesse ano, aqui no segundo semestre, começamos, então, a ter uma queda. Veja, de 67,4, começamos a cair para 67,2, 65 até 66. Então, no segundo semestre, aconteceu uma queda. E depois começamos a subir novamente, como você pôde verificar. Isso significa, então, que as empresas e as famílias estão tendo mais dificuldades, então, para honrar as suas dívidas. O que, associado, então, com elevado desemprego, pode causar e estar aumentando o nível de inadimplência. É o que traz aqui essas duas matérias. Endividamento das famílias brasileiras bate novo recorde. É uma matéria do Estado de Minas desta semana. Diz assim, desta vez foi acompanhado também da primeira alta em 8 meses da inadimplência no país. Ou seja, muito provavelmente, com a chegada aí aproximando já dos fins dos auxílios emergenciais, com as restrições para a renovação, as famílias estão tendo dificuldades, então, para honrar os seus compromissos. E a inadimplência, então, pode estar retornando. E aqui traz, desde agosto do ano passado, é a primeira vez que a taxa de famílias com dívidas ou contas em atraso aumenta na passagem mensal, chegando a 24,3%. Além disso, 10,5% dos brasileiros declaram não ter condição de pagar as contas e quitar as dívidas. Esse é um ponto muito importante, porque diz então, família endividada, a inadimplência está subindo. Mas a causa disso tudo pode estar aqui, ó, essa outra informação, que diz assim, na qual o mercado de trabalho segue debilitado pela crise, tanto que no mês de março registrou a taxa de emprego mais elevada da história. 14,7% é a taxa de desemprego hoje do país. São praticamente 15 milhões de brasileiros. O comprometimento de renda segue alto e a inflação não esmorece, ou seja, a inflação continua muito alta. Então vai anotando aí, o brasileiro está mais endividado, o desemprego continua alto e a inflação também subindo. Isso faz com que a inadimplência volte a subir e esses indícios já estão sendo dados aqui. Essa matéria aqui do lado está no Correio do Povo.
É o título Endividamento das famílias bate novo recorde na pandemia. Agora nós vamos falar do endividamento das empresas. Será que está igual? Está menor? Como que está a situação nas empresas? E em seguida vamos falar também aqui do novo relatório que saiu aí para que você entenda para onde anda a taxa Selic, para onde anda a taxa de juros e o PIB. Só que antes, deixa aquele super like. O maior investimento é no seu conhecimento. Inscreva-se no nosso canal. Falando da dívida bruta das empresas agora. Dívida bruta em relação ao PIB. Esse gráfico aqui saiu no Valor nessa semana. Veja o que vem acontecendo desde 2011. As empresas estavam 40% endividadas, depois chegamos em 2015, alcançamos um ápice. Você lembra muito bem o que aconteceu lá em 2015. Depois nós começamos a cair, essa dívida caiu e mais ou menos se estabilizou ali, em torno de 50% da dívida bruta das empresas em relação ao PIB. Depois tivemos um aumento considerável para 58%. Esses são os anos fechados. Nós não temos ainda 2021, porque estamos apenas na metade do ano. Mas veja, 58% seria o mais alto valor em 10 anos em relação à dívida das empresas com relação ao PIB. Em março de 2020 caiu, mas veja, comparando agora com março de 2021, o que aconteceu? Estamos em 61,5%, ou seja, pode ser que nós tenhamos um maior nível recorde das empresas em 2021, caso continue com essa tendência. Então, as famílias estão endividadas, as empresas endividadas. Se as empresas não sanarem as dívidas, pessoas provavelmente terão ou redução de salário, ou demissão, ou cortes, enfim, situação muito complicada nesse cenário atual. E o que nós podemos trazer aqui de notícias sobre a dívida pública, dívida bruta das empresas? É o elevado número de recuperação judicial. Acompanha comigo. A expectativa é que 2021 seria um ano de retomada econômica ainda não se confirmou. Ela está dizendo desse ponto de vista. Pelo contrário, o cenário de crise desenhado no primeiro semestre e com a segunda e a possível terceira onda refletiu no aumento dos pedidos de recuperação judicial. Ninguém está falando disso. Talvez você não tenha visto nenhuma matéria em nenhum outro canal. Recuperação judicial das empresas. São os efeitos da segunda ordem na economia. Segundo os dados divulgados pelo Serasa, somente em janeiro para fevereiro deste ano houve um crescimento de 83,7% nessas solicitações de pedido de recuperação judicial. Meus amigos, mais de 80%. E em fevereiro, o número de recuperações foi 11% maior que no mesmo mês de 2020. Então veja como está crescendo e a preocupação então com esses efeitos. Projeta-se um aumento de até 53% em 2021, ou seja, um aumento maior do que em 2020, 50% a mais. Se 2020 foi complicado para as empresas, parece que em 2021 a complicação ainda vai continuar um pouco mais. É isso que eu estou te alertando. Aperte os cintos, controle os seus gastos. E vamos então para as expectativas aqui da revisão do relatório Focus para ver, vai piorar ou vai melhorar? Saiu agora na segunda-feira a última informação então da revisão das expectativas de inflação, PIB e taxa Selic. Acompanha comigo aqui. O IPCA, que é a nossa inflação, há 4 semanas estava em 5,30. Agora a expectativa já é próximo de 6. Estamos falando então daquela inflação média, 6% ao ano em 2021. Essa é a expectativa agora, na última semana de junho. O PIB, por outro lado, cresceu, estava quase em 4, já está em 5. Então inflação em 6, PIB em 5. E aqui a taxa Selic. A taxa Selic estava em 5,75, já está em 6,5. O que você está reparando é, a expectativa é que a taxa de Selic continue subindo para que possa controlar um pouco essa inflação. Então, o PIB deve ficar acima de 2019. Aí você fala, 2019? Sim, porque em 2020 ele caiu 4,1. Se ele subir 5, ele vai compensar essa perda e vai retomar um pouco acima, então, de 2019. E a inflação alta vai exigir, então, que a Selic continue sendo aumentada. Nós temos alguns cards aqui no nosso canal para que você se mantenha bem informado sobre essas projeções. E para encerrar, quais são as expectativas para os próximos anos? Antes disso, é bom te dizer que essas projeções são tão somente projeções e isso muda semanalmente. E você vai verificar que o mercado tem uma dificuldade em fazer projeções aí de médio prazo. Então vamos para ela.
o que você pode verificar é que o PIB, a expectativa de PIB de crescimento do país volta a cair de forma significativamente. Então nós teríamos um aumento em 2021, muito provavelmente porque tivemos uma queda muito forte em 2020. Mas em 2022, repara aqui comigo, esse é o PIB, 2,11%. Veja que a variação em relação à semana anterior está praticamente igual. Em relação a 4 semanas, caiu de 2,25% para 2,11%. Ou seja, estamos falando de uma queda que sai de 5% em 2021 para 2% em 2022. Não, mas vamos ver se 2022 é um ano atípico. Não. Quando for em 2023, a projeção é de 2,5%. Então vamos olhar 2024. 2,5% então. Seria um voo de galinha da economia brasileira? E a Selic, como que vai permanecer a taxa Selic? Estamos aqui, ó, essa é a linha, 6,5% para 2022, 6,5% para 23, 6,5% para 24. Ou seja, a Selic sobe bem ao longo deste ano e o mercado espera no dia de hoje que ela se mantenha. Vamos aguardar para ver se realmente isso vai acontecer. Estaremos sempre de olho, trazendo as informações para você aqui do Boletim Focus, das projeções do mercado financeiro. Eu te convido, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não tem a menor noção do que está acontecendo com a economia, com a situação das famílias, da empresa e com as expectativas desses indicadores. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que fique de olho e acompanhe aqui no nosso canal para se manter sempre bem informado. Um abraço e até o próximo vídeo.